Boa tarde, quarto ano. Hoje nós vamos abrir a nossa apostila na unidade 4 de História, da página 28 a 37. O crescimento das cidades. O que faz uma cidade crescer? Em todos os lugares do mundo, as cidades começaram pequenas, com poucas ruas, algumas casas e pouca gente também. Mas aos poucos, outras pessoas foram chegando, crianças nasceram e com isso a população aumentou. As necessidades das pessoas, como locomoção, habitação, alimentação, saúde, educação e lazer, também aumentaram. Para sanar tais necessidades, foram construídas mais ruas, mais casas, mais prédios e serviços foram criados para que as pessoas tivessem uma boa qualidade de vida. As vilas eram pequenas, as poucas casas que existiam eram cobertas de palha, as ruas eram tortas e esburacadas, uma pequena igreja se destacava entre a poeira e a tranquilidade. Não havia encanamento de água nem de esgoto. A água era apanhada nas fontes ou nos rios. A economia era voltada totalmente para o plantio da cana-de-açúcar. Toda a produção era enviada a Portugal e o comércio local quase não existia. A comunicação entre as pessoas na vila era realizada oralmente, ou quando as autoridades queriam dar alguma notícia oficial ao povo. Um grupo uniformizado percorriam as vilas dando a notícia em voz alta. Esse grupo recebia o nome de bando. Nessa época, os homens brancos tinham liberdade de ir e vir, enquanto as mulheres pouco saíam de casa. Passavam o tempo costurando, bordando e cuidando dos afazeres domésticos. As famílias eram numerosas. As mulheres se casavam muito novas com um noivo escolhido pelo pai, pois este tinha autoridade sobre todas as pessoas da família. As fazendas, conhecidas como engenhos de cana-de-açúcar, ficavam afastadas das vilas. O dono da fazenda era chamado de senhor de engenho e ele era temido e respeitado por toda a comunidade. Além das capitais estaduais, o Brasil também possui uma capital federal, que é onde fica a sede do governo federal, que nós já estudamos, que atualmente é a capital do Brasil, que é a cidade de Brasília. Entretanto, o Brasil já teve outras capitais. Agora vamos conhecer a primeira capital do Brasil. A primeira capital do Brasil foi Salvador. Bom, no século XVI, nessa época, o rei de Portugal, com receio de perder as terras conquistadas, enviou Tomé de Souza ao Brasil para assumir o cargo de governador-geral. Ao chegar ao país, Tomé de Souza mandou construir a cidade de São Salvador, na Baía de Todos os Santos, por ser uma região que ficava protegida contra as invasões externas. Bom, a cidade apresentou um desenvolvimento econômico, cultural e social bastante grande, gerando
aumento da população e o crescimento da cidade. Em 1763, quando deixou de ser a capital, Salvador passou por um processo que diminuiu o desenvolvimento econômico. Mas a Bahia apresentou um novo crescimento econômico quando, por volta de 1950, foi descoberto o petróleo, que deu início ao processo de industrialização no estado. Salvador foi a capital brasileira por 214 anos, entre 1549 e 1763. A cidade de Salvador é considerada uma cidade histórica. Monumentos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vocês vão pegar o marcador de textos, vão marcar. Hoje nós vimos sobre o crescimento da cidade, como a população foi aumentando, quais as necessidades da população, o que foi feito para melhorar a qualidade de vida. E também nós vimos que, de acordo com as suas características, como as cidades podem ser. Nós vimos também as primeiras cidades brasileiras, nós vimos a primeira vila que foi fundada pelos colonizadores portugueses, nós vimos como eram essas vilas, o que tinha na vila, onde eles buscavam água, como era a economia da vila, como era a comunicação entre as pessoas, né? E como viviam também as mulheres dessa época, como eram as famílias. Vimos como eram chamados os donos das fazendas, como as fazendas eram conhecidas. Vimos as cidades que são capitais, que nós já tínhamos dado antes também. Vimos também que Salvador foi a primeira capital do Brasil. Presta atenção, a primeira vila e agora a primeira capital do Brasil, Salvador. Aqui nós vimos que Salvador no começo teve um bom desenvolvimento, mas que depois ele teve uma recaída, mas que depois foi descoberto o petróleo e ele voltou com força total. Espero que tenham gostado. Beijos. Até a próxima. No período colonial, os centros urbanos brasileiros desenvolveram-se nas freguesias, vilas e cidades que se localizavam próximas aos melhores caminhos terrestres e fluviais da colônia. Cada um desses centros representava os braços da metrópole nos longínquos territórios além-mar. Eles cumpriram diferentes papéis dentro da lógica de conquista e colonização da coroa portuguesa. As freguesias, vinculadas à Igreja Católica, expressavam o papel da Igreja no processo de colonização. Elas eram unidades eclesiásticas e administrativas que representavam a ascensão de uma região inóspita a um núcleo reconhecido pelo Estado. Um povoado que se tornava freguesia garantia à população o acesso aos registros de nascimento, de batismo, de matrimônio e de óbito. Quando a população de uma freguesia precisava de auxílio jurídico, recorria à vila, da qual a freguesia fazia parte. As vilas possuíam maior autonomia política e administrativa que as freguesias. O Estatuto de Vila era concedido a um povoado pelo capitão donatário ou por ordem régia. No centro das vilas eram construídas a casa de câmara e cadeia, o pelourinho e a igreja. As cidades eram categorias institucionais superiores às vilas. Fundadas pela coroa, tinham como função central o controle regional, administrativo e econômico, principalmente através da centralização da arrecadação de impostos.
As primeiras vilas e cidades do Brasil foram fundadas a partir de 1532. Nesse período, elas adotaram uma organização urbanística e político-administrativa baseada na defesa do território. Assim, ocupavam os pontos mais altos da região. A cidade de Salvador, por exemplo, foi construída em um terreno alto e com muros, portas e baluartes semelhantes aos das cidades medievais. Durante a administração holandesa de Pernambuco, nas primeiras décadas do século XVII, ocorreram diversos investimentos urbanísticos na cidade do Recife. Diferentemente dos modelos de cidades portuguesas, as edificações em Pernambuco foram construídas em terreno plano, para o desenvolvimento de um núcleo portuário voltado para o comércio. A descoberta de ouro e diamantes no Brasil fez com que a coroa portuguesa procurasse formas de controle mais rigorosas da região das minas. Assim, a coroa institucionalizou a criação de vilas e cidades nessa região com o objetivo de melhor administrar e controlar o fluxo de ouro e diamantes. Os edifícios lá construídos tornaram-se mais suntuosos, mas a rapidez da ocupação das terras não previu nenhum tipo de planejamento. A rede urbana brasileira foi formada, portanto, por freguesias, vilas e cidades que se articulavam no vasto território colonial.